O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Olá, senhoras e senhores, nossos cumprimentos. Eu sou Heitor Antônio da Silva, o presidente desta emissora, TV Agathos Play, e este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. A nossa entrevista é sempre uma entrevista interativa e contributiva, visando acrescentar algo, tirar dos nossos participantes, que não são pessoas notáveis do ponto de vista artístico, mas são notáveis do ponto de vista do conhecimento. São todos eles geniais, sempre. A genialidade varia de um setor para o outro naturalmente. Nesta oportunidade, vamos tratar de astronomia em perspectiva. Tomar como foco a astronomia como um todo. Nós não vamos resolver os problemas do universo, não vamos colocar em dúvida teorias existentes, nada disso. Vamos cogitar sobre tudo, pensar sobre tudo, acrescentar alguma coisa, porque somos sábios o bastante para o fazer, mas se não o fizermos, vocês vão ficar muito bem informados sobre a beleza do universo. Voltamos já, depois dos comerciais. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. Agora há pouco eu falei de que nós temos aqui uns cientistas geniais para conversarmos sobre a astronomia em perspectiva. E são realmente, esses homens aqui são de uma capacidade extraordinária. Nós temos um grupo de cientistas de plantão que eu considero perfeito. Aqui estamos os três principais, Dr. Glênio, Fernando, Daniel, que é capitão de guerra, engenheiro mecânico, um homem de uma experiência muito grande, faz parte do grupo duro deste programa há muito tempo, e todos os abacaxis que reunimos ele descasca com muita sapiência, diríamos assim, né, Glênio? Glênio, nossos cumprimentos. É uma satisfação voltar a esse programa, dar a minha contribuição para que o conhecimento se amplie àqueles que buscam saber algo sobre astronomia. Lembrando que a astronomia não é astrologia. Acho importante já desde o início falar sobre isso. Mas reforço a minha satisfação em estar aqui contribuindo para o engrandecimento desse programa e no tema de hoje, astronomia em perspectiva. Obrigado pelo convite, então. É uma pena que não envolva também a astrologia, porque no final poderíamos fazer um mapa astrológico das pessoas, as pessoas iriam dormir ou acordar, sei lá o que quer que seja, que fosse fazer depois com um pouco mais de esperança, né? O outro participante é um homem da área de engenharia de software, né? André Vinhosa, inteligente, QI 180, daí para cima, leitor ávido. André, bem-vindo. Sua palavra de saudação. Grato, pelo convite, estar nesse desafio aqui com esses homens sábios aqui, com uma jornada incrível no conhecimento. Eu sou um entusiasta, de tecnologia, de astronomia, sempre busco ler, me inteirar pela essa jornada do homem aí de séculos, em busca de saber uma verdade, se é que essa verdade existe. Nós alcançamos, né? Vamos tentar alcançar, Vários homens tentam, de século em século, muda alguma coisa aqui, outra ali, tem um paradoxo novo, uma discussão nova, e estamos aqui para contribuir um pouco com tudo isso. E grato aí pelo convite. Mas reunindo essa tríade bendita, que aqui se encontra nesse momento, com certeza vamos solucionar boa parte das questiúnculas astronômicas universais. Bom, isso não significa nada, mas ficou bonitinho, né? Pois bem, eu quero fazer uma introdução ao assunto, lembrando de que nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, né? Em grego significa Kíkleos, galáxios, né? Circuleitoso, né? Que aqui é conhecida como Via Láctea, o caminho do leite, né? Não sei se seria possível
insistir com esse nome pela necessidade muito grande de vacas para preparar o caminho para essa confusão toda, né? O número de estrelas de nossa galáxia, da Via Láctea, ele varia de acordo com os parâmetros desconhecidos que estão na cabeça dos astrônomos. Cada um diz uma coisa. Uns dizem que são 200 milhões de estrelas na Via Láctea, outros 300, e já encontrei na literatura até 1 bilhão de estrelas da Via Láctea. Para mim não faz diferença. Eu me contento só com esse sol que está aqui me atrapalhando, porque estamos na cidade mais quente do estado do Rio, mais ou menos assim se diz sempre, né? O diâmetro de nossa galáxia chega a 100 mil anos-luz. E a espessura, a profundidade dessa galáxia seria 80 mil anos-luz. A galáxia mais próxima é a galáxia de Andrômeda, levando em consideração que uma outra, que é chamada Grande Nuvem de Magalhães, pode nem ser considerada uma galáxia, mas é considerada uma galáxia relativamente pequena, e que é uma galáxia que funciona, de certa forma, como um satélite da galáxia da Via Láctea. Ela está em torno, dependendo bastante da dinâmica da Via Láctea para sobreviver e se deslocar. Bem, essa galáxia chamada Andrômeda tem um tempo de vida e ela deve se chocar com a Via Láctea dentro de 5 bilhões de anos-luz. Estou achando pouco, porque considerando a possibilidade de aumentar ainda mais a nossa capacidade de viver aqui na Terra, está aumentando muito a longevidade, né? Eu e Grande, por exemplo, já passamos de um século em cada perna, né, Grande? E nós precisamos de tempo, e 5 bilhões de anos-luz eu acho muito pouco, né? A tal nuvem de Magalhães, Grande Nuvem de Magalhães, que recebe o nome de um navegador, ela orbita a Via Láctea. De certa forma, é uma única, que se conhece, única galáxia que orbita uma outra, né? Que se conhece. Talvez o André, que é gênio na área, conheça outras por nome, endereço e tudo mais, etc, etc. Mas, segundo a sonda espacial Galaxy Evolution Explorer da NASA, foram identificadas novas galáxias se formando, o que é uma complicação. Novas galáxias se formando, né? Isso confirma as recentes constatações feitas pelo telescópio mais recente, que é o James Webb, né? E que confirma, de certa forma, também o que diz o paradoxo de Fermi, ou seja, do italiano Enrico Fermi, que disse que se aparentemente o tamanho e a idade do universo sugere que muitas civilizações extraterrestres tecnologicamente avançadas deveriam existir. Por quê? Muitas galáxias se formando, galáxias se expandindo, galáxias morrendo, etc, etc. Por que só existe vida inteligente na nossa galáxia e precisamente na Terra, que orbita um dos sóis, e diga-se passagem, dos menores? Não é uma grande coisa, é uma estrela de quinta grandeza. Antes existe de primeira, segunda, terceira e até a quarta, né? E até a quarta deve existir. Bom, esse paradoxo, que será visto um pouquinho ao longo desse nosso programa, é interessante porque ele especula também a possibilidade, vamos lá, não é bem clonagem, mas de reprodução do ser humano e tudo em série com a mesma natureza. O que é engraçado que isso foi, de certa forma, fantasiado num magnífico romance de Aldous Huxley chamado Admirável Mundo Novo, né? Agora, vamos entrar na luta aqui sobre, especificamente, a astronomia em perspectiva. Vamos visualizar o Sistema Solar. Ao tempo que estivermos falando aqui, o Sistema Solar será exibido para os senhores com toda a sua beleza, certo? O Sol, que é a nossa estrela, né? Sua dimensão corresponde a cerca de 98% do total do Sistema Solar que ele comanda. 98%. Sobra 2%, se é que tudo isso, para todos os planetas e satélites que estão orbitando em torno dele, certo? Ele consegue gravitacionar tudo isso. É um monstro, embora seja pequeno, relativamente aos sóis
deste universo. Ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, que já dá um trabalhinho para a gente percorrer. Você percorreu, né, Guilherme? Passeando muita coisa nesse mundo, demorou, né? Navegou, etc. O negócio é 1.300.000 vezes menor do que o Sol. Bom, ele fica a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa 8 minutos-luz, de uma velocidade, que a luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Agora, ainda sobre a questão da luz, imagina se o universo não tivesse luz. Ele nem existiria, porque ele é fundamentado na luz. Basicamente, tudo nele é luz, né, Grande? Com certeza. Tudo está nessa... você não teríamos escuridão. Escuridão Quem é que vai É a ausência da luz. é a ausência da luz. Não Não tem nada, não existe nada. Em princípio, não existiria, não a existiria luz, nada. né? Interessante, um livro que eu vou citar, porque eu conheço, eu até hoje brinquei com alguns amigos a respeito. Se quem faz odontologia, né, quem faz um curso de odontologia é odontólogo, eu que fiz teologia e sou pastor, também sou teólogo. Então vamos levar por aí. E eu gosto da Bíblia, a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele começou com uma expressão interessante: haja luz e houve luz. Ou seja, dentro da ideia teísta, que eu estou citando como teoria, não estou citando como batendo martelo para ninguém, cada um segue o que bem entender, né? Dentro do teísmo, a ideia de existência de Deus, e eu acredito, tudo começa com a luz. Isso é interessante para, digamos, fundamentar o que estamos falando de ciência, sem dizer o que é certo, o que é errado, que esse problema não é nosso, nós somos cientistas, sim, mas não tão conhecidos para bater martelo nisso aí. Bom, ele fica a 150 mil quilômetros da Terra, nessa velocidade de 8 segundos, de 8 minutos, digo, a luz sai de lá e chega aqui. Se desligar lá agora, daqui a 8 minutos, nós estamos lascados. Vai ficar tudo apagado, né? Vai ficar complicado. A ordem de afastamento dos planetas do Sol é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que é chamado de um planeta anão. Planeta anão não é tão pequeno assim, não, para ser 18 vezes menor do que a Terra, alguma coisa por aí. Já é bem grande para o meu gosto. Para andar a pé, por exemplo, é terrível. A Terra ela é especial. Ela é tida como o único planeta do universo que possui, diríamos assim, capacidade de conter vida. Como nós conhecemos. E isso já é difícil, porque aqui na Terra mesmo tem espécies de vida que a gente acha muito estranho, né? Tem certos políticos, por exemplo, que eu nem sei se é vida aquilo que eles desenvolvem na Terra, seguem, etc. Tem pessoas que pensam de maneira tão extraordinária que eu não consigo entender. É outro tipo de vida, naturalmente. André, temos aí antes é o Glênio. Glênio, esses planetas todos, olha, só Júpiter tem 67 satélites, Saturno tem 62, Urano tem 27 e a Terra só tem 1. Né? O curioso é que, astronomicamente falando, isso aí é uma engrenagem, né? Será? É engrenagem, uma grande engrenagem? Podemos comparar como uma grande engrenagem mantida, segura entre si, equilibrada entre si, por meio da ação da gravidade de todo esse conjunto. Mas podemos relembrar também que na mecânica existe a conhecida engrenagem planetária, aonde a engrenagem principal, por acaso, se chama solar. A engrenagem solar de um sistema mecânico que se encontra em automóveis, tratores, enfim, em uma grande quantidade de máquinas, que tem as engrenagens satélites e a engrenagem anular, que é uma coroa em volta de todas elas. Ou seja, é uma correlação mecânica com o nosso sistema de sustentação da nossa Via Láctea em volta do Sol. Pelo menos é o que imaginamos. Né? Essa correlação, e inclusive os nomes, vêm a calhar,
vem a explicar o interface entre todas essas forças que sustentam o nosso sistema solar. É uma harmonia, diríamos assim, esplêndida, porque as coisas, em termos de proporção, são gigantes, são estupidamente grandes. E os nossos planetas do sistema solar estão bem distantes do próprio Sol, né? À exceção de Mercúrio, que está perto, mas também não tão perto como se pensa. Depois Vênus, Terra, então, e os demais. E olha só, apesar de existir essas leis básicas, né, que seguram, digamos assim, os planetas dentro de uma certa força, há uma certa flexibilidade, né? Se estica um pouco para lá e volta. Sim, são as órbitas elípticas que todos eles têm em torno do Sol. Então, se aproximam mais, se afastam mais, e cada um tem a sua órbita como se fosse uma engrenagem planetária. E não sai dali. E não sai dali, vai se repetir. Mas, se me permitir, eu queria aproveitar essa oportunidade, porque nós estamos falando de perspectiva, astronomia em perspectiva. E eu sou um exemplo da utilização da astronomia ao longo da minha vida. Estudei trigonometria esférica, estudei astronomia, estudei navegação astronômica. E tem até um fato interessante a ser contado, porque, por ocasião da viagem de guarda-marinhas, a disciplina principal é navegação astronômica. E então, nós, ao longo da viagem, as minhas observações astronômicas estavam sendo reprovadas pelo instrutor da disciplina. E ele me chamou e disse: Glênio, do jeito que você está observando, você vai ser reprovado. Aí eu disse para ele: bom, eu senti que eu estou com uma grande dificuldade visual. Alguma coisa aconteceu com a minha visão, eu estou com um problema, agora não tem jeito, só depois eu vou verificar isso. E até eu sugiro aqui para você que futuramente faça um programa sobre ceratocone. Eu sou um exemplo de quem já foi transplantado 4 vezes, 2 vezes em cada olho, justamente um probleminha que apareceu naquela ocasião, observando as estrelas. Mas antes eu tenho que falar o seguinte: existem os equipamentos para fazer uma observação astronômica, que o principal deles é o sextante. Existe um outro mapa fundamental, que é o quê? É o mapa do céu. Um navegador, ao chegar a olhar para o céu, virá inúmeras estrelas. Mas como que ele vai identificar quem é, por exemplo, a Crux, lá do Cruzeiro do Sul, Sirius, Canopus, Rigel e várias outras estrelas de primeira grandeza para poder fazer a sua navegação? Ele tem que olhar para o céu e localizar as constelações. Se ele não souber localizar as constelações, ele não faz navegação coisa nenhuma, que ele não vai conseguir identificar as estrelas. Mas voltando à minha situação em particular, o guarda-marinha mexicano escutou a minha conversa com o instrutor. Depois que eu saí dessa conversa, ele disse para mim: Glênio, fica tranquilo. Quando nós passarmos o Equador, estivermos no hemisfério norte, eu vou te ensinar a localizar a estrela polar. A estrela polar, ela fica exatamente em cima do polo norte e não sai dali. E se você pegar a altura dessa estrela, você já tem a tua latitude definida. Mas definiu usando o teodolito? Usando o sextante. O sextante, que é o equipamento que você usa para tirar a altura das estrelas. Por trás desse sistema existe uma trigonometria esférica que a gente estuda como base, mas não vem ao caso aqui. Mas como localizar a estrela polar se ela é uma estrela de terceira grandeza? O que é uma estrela de terceira grandeza? Tem a de primeira, que é a mais brilhante.
Por exemplo, Canopus, Sirius, Rigel e várias outras. De segunda grandeza, é um pouquinho mais fraquinho. A de terceira grandeza é difícil de localizar. Aí ele me disse, você conhece a constelação da Ursa Maior? Eu sei mais ou menos, tá? Aí ele disse, então vamos lá, que eu vou te mostrar a constelação da Ursa Maior. E tá vendo aquelas duas estrelas que pertencem à Ursa Maior? O alinhamento de Dub e Merak, que são as duas estrelinhas lá da constelação, apontam exatamente aonde está a estrela polar. Você pega ela, põe no teu equipamento e espera ter o horizonte visível. Que conforme vai anoitecendo ou amanhecendo, você pode fazer navegação astronômica das duas situações, ou ao amanhecer ou ao anoitecer. Conforme você tem um horizonte definido, você aperta o teu cronômetro e lê a altura que deu a estrela, que você já vai ter a latitude. Dito e feito, as minhas notas mudaram completamente e eu fui devidamente aprovada, graças a essa dica fantástica que eu recebi do guarda-marinha mexicano. Pois é, deve ser. As estrelas estão aí circulando, né? O quê? Ou nós é que estamos circulando em torno de uma estrela, o sistema solar está passeando dentro da galáxia, as estrelas estão ocupando lugares também que não são rígidos, e a engrenagem é tão perfeita que elas não saem dessa perspectiva que se tem de enquadrar uma com a outra e atirar certinho no Polo Norte. Exatamente. Tá? É isso aí. Isso é. Eu quero ver. O nosso participante aqui está tratando de um assunto naval, mas na aviação também se utilizava a mesma coisa na época do instrumento ainda um pouco mais antigo, que era você citou aí O astrolábio? O astrolábio, né? O astrolábio é bem mais antigo, não é? Bem, é o inicial, vamos dizer assim, que foi evoluindo e hoje nós temos equipamentos. Hoje O GPS. Agora, dizer que a navegação astronômica pode ser abandonada? Nunca. Eu acho que de jeito O nenhum. GPS pode porque os equipamentos falham. Os Vamos dar uma GPS paradinha. falham, né? Os homens, até os homens falham. Nós três não, é diferente. Nós somos uma coisa à parte. Vamos dar uma paradinha para um comercial, um cafezinho, uma água e voltamos já. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. Voltemos para conhecimentos e assuntos relevantes. Está ficando bom, muito bom, muito bom, muito bom. André, tem ideia de quantas leis da física regem esse universo? Consegue segurar essa coisa toda sem um caos? Vamos falar de sistema solar, né? O sistema solar. Para entendimento, uma média de 6 leis, né? 6 leis. Tem uns conceitos, tem outras aplicações que podem ser feitas. E uma das principais leis é a lei de Kepler, né? Que faz toda essa cadeia, né? Faz os planetas dançarem. Faz essa dança elíptica que a gente vê no universo. E sem perder a harmonia, né? Sem tocar um dentinho da engrenagem. Você vê que é totalmente perfeito, né? O processo simétrico, a distância, até o tempo mesmo de translação e rotação de cada planeta é matematicamente calculado para que isso ocorra. Isso aí, acidentalmente, surgir espontaneamente, é uma coisa meio difícil, né? Sem querer desacreditar os cientistas que acham que tudo isso aí é fruto de um acaso, né? É bem complicado, né, Grande? É muito complicado. Mas deixa para eles resolverem, né? É eles que têm que resolver, não nós. Bom, esse sistema solar, como nós falamos, é nosso sistema solar, porque cada estrela é o Sol, lógico, né? Deve ter algumas com categoria um tanto diferenciada dentro dessa ou daquela galáxia, muito bem. A nossa Via Láctea, que é o nome que deram para a nossa galáxiazinha, que é Caminho do Leite, alguma coisa assim. Ela está localizada em um braço chamado Orion. Em relação ao centro da mesma, o nosso Sol está a 26 mil anos-luz. Essa distância é 26 mil anos-luz da nossa galáxia em relação ao centro. Claro que ela
não está equidistante do centro em todas as bordas, em relação à posição que ela está hoje. Né? Então, isso daria 52, digamos assim, 1000 anos-luz de ponta a ponta, em princípio. Né? De ponta a ponta, que se diz, em uma dimensão, porque a parte estreita, a parte intermediária é um pouco mais estreita. Né? Como lhe parecem essas medidas aí? Se pega de princípio, né, que a gente somos periféricos, né? Nós somos E dentro dessa estrutura é uma das coisas fundamentais para a gente conseguir estudar a construção da Via Láctea, entender todos os seus fatores únicos, né, que cada planeta, cada estrela tem na perspectiva da física, né, aplicada. Pois é, eu não vi nada do que eu vou colocar, cogitar, não é nem colocar, a questão de essas galáxias, do Sol, por exemplo, que é a nossa estrela, ser de quinta grandeza. Eu não sei se para o centro da galáxia aumenta a grandeza, que é inversamente proporcional, a primeira grandeza é a maior de todas. Não sei se nessa direção do centro elas são maiores ou são menores. Existe alguma coisa que aponte para essa situação? Não. Em princípio, o Sol seria o de maior grandeza. Pelo menos para no sistema solar, né? Pra gente. No sistema solar. Para nós, ele é o de maior grandeza. Sim, eu estou falando para a galáxia, em relação à galáxia. Aí eu não teria como dar Ninguém tem, né? Eu acredito que não tem nenhuma... Não tem nenhuma relação nessa questão. Uma correlação. Até porque quando se passa do pressuposto de que são vários sistemas solares, várias galáxias, e cada um tem os seus elementos, né, com mais e menos potenciais. É complexo. E esses sóis circulam, quer dizer, o nosso Sol circula na galáxia. A questão toda é que, ao circular, os outros sóis também todos circulam de maneira tal que não mexe na ordem de jeito nenhum. Isso aí já dá para queimar os últimos neurônios que vão sobrar da gente nesta tarde ou nesta noite. Como se cada estrela, né, tivesse ali como se fosse um imã, né, para entender. E tivesse aquela gravidade, centro, né, gravitacional, aquela atração ali na perspectiva, desde o último planeta, no nosso caso aqui como Plutão, com o Sol, e tem um limítrofe que ele não consegue mais ter essa atração e conseguir coordenar. E olha que ele leva 260 anos para fazer um movimento de translação em torno do Sol. E ele está sujeito também ao periélio e ao afélio. Sim. Sendo tão pequeno, teoricamente tão leve em relação a Terra, diríamos assim, é porque ele não escapa, né? Ou seja, há pouco poder de... Não sai pela tangente. Sai pela tangente, dá a volta e entra na engrenagem. Ele é escravo dessa engrenagem, né, Grande? Sim, todos estão unidos nessa engrenagem, todas essas engrenagens satélites em volta desse conjunto todo. Ninguém foge. Pelo menos que a gente saiba, Era né? todo um tempo fugiu, outro assim, para aí, cara, não vamos bagunçar. Não, tá todo... Você quer uma prisão orbital, né? Uma prisão orbital. As gravidades seguram todos dessa engrenagem total. Isso, para mim, é muito forte para ser por um acaso. Mas esse não é o... Mas eu queria fazer um adendo aqui, Heitor. É o seguinte, você falou no braço de Órion, e aí eu vou... Eu não tenho nada com esse braço, não. eu vou trazer mais para o nosso céu, que a gente olha para Órion, a constelação de Órion. É a chamada Três Marias, que todo mundo conhece, ou Três Reis, entendeu? É o caçador. Então, olha para o céu e vê o quê? As Três Marias. As Três Marias do céu, que bonito, não sei o quê. Então, tem uma regrinha que a gente costuma usar muito em navegação. Pelo seguinte, se Órion está no céu, ou seja, as Três Marias estão aparecendo, Escorpião não aparece. Escorpião tem medo do caçador. Tá? Então, isso é uma regra. Hoje é céu de Órion, hoje é céu de Escorpião. As Três Marias não estão no céu, mas você vê a constelação de Escorpião perfeita. É a constelação que eu acho a mais bonita e a mais fácil de ser identificada no céu. Tá? É a de Escorpião. Porque o posicionamento das estrelas formam efetivamente as garrinhas do escorpião,
o corpo do escorpião e o rabinho dele apontado. Então estou aqui ilustrando, Mas ilustrando porque bem. aqueles que quiserem procurar escorpião no céu, se tiver Vai Três achar. Maria, não vai achar. Ele não está, ele está lá do outro lado. Interessante, nessas Três Marias, tem aquelas duas, né? Aquelas duas amiguinhas. como Não, fala. são as Três Marias. São as na Três verdade, Marias, nessa mas... perspectiva. sim, mas tem duas bem mais diferenciadas, bem Tem grandes. uma que é né? maior, que fala do centro, né? As outras duas Essas são três estrelas, em relação ao nosso Sol, é um absurdo, né? Sim. Deixa eu Só- procurar o nome delas. As Três Marias, Mintaka, Almilã e Alnitak. Almetac. Quem foi Ah, o que Nitac. doido que colocou esse nome? Ele colocou Maria José. E como surgiu? Maria de Lourdes. Acho que as Três Marias é um apelido, né? Um apelido romântico, né? Pra que ter E também Três Reis, é muito usado em Mas outras isso regiões. isso é muito bom. Agora, enquanto o Cleide falava, eu me lembrava um detalhe. A visão que se tem é das três num plano. Elas não estão no plano. Provavelmente uma está mais a fundo, porque Mas isso torna a coisa mais espetacular ainda. Mas é a distorção também da luz. também a distorção. A intensidade são variáveis, as três não têm a mesma intensidade luminosa. Porque não estão no mesmo Porque plano. provavelmente não estão alinhadinhas. Alinhadinhas. Elas estão alinhadas na nossa visão, né? Mas o alinhamento delas, que me interessa, é exatamente dentro dessa posição na engrenagem, que elas estão sempre ali. Sim. A circulação toda está trabalhando e mantém para nós aqui uma visão como se estivesse no plano. É isso aí. Né? Isso é muito bonito. Mas se aplica também a todas as outras estrelas, a todas as galáxias que se consegue também visualizar daqui. Elas não estão no plano, elas estão em visão em profundidade diferente. E esse todo da engrenagem a que nós nos referimos é fantástico, porque não muda nunca. A coisa está toda perfeitamente colocada no lugar certo, na hora certa, e parece uma intenção. Sem discutir o autor da intenção, mas uma intenção de ligar tudo, articular tudo, conjugar tudo para funcionar. E é de uma beleza. E no própria construção mesmo do universo, né, até o caos ele já é todo cadenciado para ele acontecer. Ou seja, o caos não é caos. Naquilo que a palavra caos etimologicamente diz, não é. Eu acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade Vai, por favor. para passar alguns conhecimentos de uma astronomia, vamos dizer assim, não tão distante, não tão galáctica. Nem Isso tão eu deixo para difundida, vocês, né? isso eu deixo para vocês, tá? Tá. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, porque assim como existe a estrela polar norte e os navegantes do hemisfério norte se orientam por ela com facilidade, aqui no sul não tem uma estrela polar sul. Vamos lá. Tá? Mas Vamos procurar um político influente. Mas tem um alinhamento no Cruzeiro do Sul que qualquer um que estiver perdido e tiver a oportunidade de ter a constelação do Cruzeiro do Sul de forma bem nítida, visual, pegue a linha do eixo maior da cruz, Cabeceira e pé. cabeceira e pé, e siga em frente até o horizonte. Pode caminhar naquela direção que você vai chegar no sul. Se você estiver perdido, a cidade tal está para que lado? Como é que eu sei? Bom, enfim, se orienta de uma maneira tal, eu quero ir para o sul. O simples fato de eu vou caminhar em direção ao sul, aconteça o que acontecer, já é uma forma de você estar orientado. Se orientar, não. E que forma? E o Cruzeiro do Sul dá essa orientação, assim como a Estrela Polar Norte, lá no Hemisfério Norte. A próxima viagem aérea que eu vou fazer, eu vou usar isso aí. Fazer um teste. Daqui para o Rio. E tem um amigo meu que quer ir com o senhor para documentar todo o Leandro. Leandro Muniz, né? Leandro Muniz. Ele é um astro, é um homem que entende também de navegação, oficial de cavalaria mecanizada, está bem conhecido dessas coisas. Né? Mas vamos agora para os dois aqui. As medições feitas, todas as medições astronômicas são feitas através de potentes telescópicos. São confiáveis essas medições?
que eu posso dizer? Eu acho que... Acha que sim. você não perdeu com o navio no hemisfério norte de jeito nenhum, né? Esses estudos estão cada vez mais aprofundados, com técnicas cada vez mais revolucionárias e mais precisas. O objetivo é esse, é a precisão. Então, eu só posso corroborar de que, se estão dizendo que é 1 milhão de anos-luz, eu não tenho por que duvidar. E quem é que vai provar o contrário também, né? Não, mas a luz já tem tudo, né? Sim, a medição da luz, isso aí é inquestionável. Não falha. Não falha. Não falha. Tá. Isso é muito bom, uma segurança muito grande para tudo que se tem em termos de navegação, seja estratégicos militares, etc, etc. E para a própria vida, porque tudo isso que estamos falando aqui, está articulado com a existência do homem na Terra, do que ele faz na Terra, do que ele produz na Terra, como ele sobrevive na Terra. E embora o tempo da humanidade na Terra seja muito pequeno em relação a todas essas medidas que estamos considerando aqui, ela é muito importante, porque somos nós, seres humanos, que estamos considerando isso agora, estamos olhando para isso aí. E isso não é por acaso que estamos falando dessas coisas. Nós não estamos pretendendo que você se torne um astrônomo. O astronauta, quem sabe, está ficando cada vez mais fácil a gente pegar um foguete. E se não tiver foguete, você pega o rabo de foguete, que é alguma coisa mais ou menos parecida. Agora, veja só, dentro da nossa galáxia, é pouco provável que as leis da física mudem dentro da nossa galáxia. Porque está tudo muito articulado, tudo engrenado. E como é que muda? Se mudar um troço, quebra um dente, né? Quebra um dente da engrenagem, vai dar uma confusão. Não pode. Então, eu não creio que dentro da nossa galáxia exista possibilidade de outras leis de física. Não, por hora, né? Por hora, porque alguns bilhões de anos o Sol vai apagar. Sim. O Sol só não. Sim. Não sei quantas outras estrelas vão para a cucuia antes do Sol. Né? Porque eu não sei quantas tem de quinta grandeza, mais velhas ou mais novas, etc, né? É muito sério. Então, em princípio, para cada estrela, né, cada um sistema solar, e consta que o número dessa pode chegar aí até 1 trilhão de estrelas na nossa galáxia, o que podemos especular. Né? Em torno de todos os sóis de todas as estrelas, quantos planetas poderiam ter vida como a conhecemos aqui na Terra? Grêmio, o que você acha disso? Eu acho que é possível. É possível, porque só nós estamos aqui? Essa que é a pergunta. Por que somente nós, seres humanos, estamos, se esse nosso sistema solar é gigantesco? Galáxias, nosso sistema já imagina mais 1 bilhão de estrelas, 1 bilhão de sóis, outras milhões de galáxias e tudo mais. Por que somente a Terra foi a escolhida? Será? É o paradoxo de Enrico Fermi, entendeu? É engraçado. Ele estava numa conferência e não era dos mais notáveis ali, ele era apenas um ouvidor bem inteligente. Ele perguntou, e onde estão os outros? Ué, cadê os outros? Certo? E aí deu a posição deles, esculhambou tudo. Daí para frente não tiveram mais até hoje. Né? Bem, então pode existir, astronomicamente, cientificamente falando, sim. Não tenha dúvida. Tem a teoria de que cada 5 estrelas possa existir um planeta similar ao planeta Terra. Não com as condições de vida no qual conhecemos, mas com a estrutura do planeta, com bioma... porque a quantidade de estrelas, a quantidade de planetas, dificilmente você vai encontrar realmente um que esteja na mesma dimensão, com a mesma massa, com a mesma composição, né, de rochas, de gases, etc. Tudo isso tem que entrar. E uma variaçãozinha pequena inviabiliza, né, Glenn? Sim, mas nós não podemos deixar de levantar essa hipótese que a gente está buscando civilizações semelhantes ou iguais à nossa. Preferivelmente melhores, porque essa aqui tá brava. Mas poderão existir outros tipos, entendeu? Ainda tem mais essa variável nessa análise. Outros tipos de civilização que não respiram oxigênio, respiram carbono.
sei lá, entendeu? Coisas assim, totalmente Eu gostaria de ver. diferentes. No próprio planeta Terra nas profundezas, a gente encontra Encontra. que espirometano. É. Né? E já altamente destrutivo e nocivo pra gente. Exatamente. Então, Cientificamente, não podemos abdicar dessas Não, possibilidades. De de maneira jeito nenhuma, né? Não poderia ser só a Terra. E dentro do paradoxo de Fermi ainda tem a questão ainda da hipótese do grande filtro, né? Que sugere a presença de obstáculos que podem estar dificultando esse desenvolvimento, esse alcance de outras vias, de saber se existe ou não, se somos nós essa evolução, ou se nós não fazemos parte dessa evolução. Interessante. É uma barreira invisível. O que se opõe a toda essa questão da ciência é exatamente o teísmo, né? O criacionismo, ou seja, Deus criou, etc. Eu creio nisso, eu sou cristão, sou teólogo, etc. Eu estou tendo uma visão assim mais democrática, né? Uma visão assim mais racional, diria, lógica, no sentido amplo da coisa. Não é uma questão de fazer valer o que eu creio. Porque uma coisa é o que se crê e outra coisa é o que de fato existe. Então não é bem assim. Esse paradoxo de fé, ele é fantástico porque levantou a bola de muitos problemas para muitos lados. Inclusive essa questão do Big Bang. Ué, para aí. Será que não... Tudo muda, tudo está mudando. Agora o telescópio de James Webb, por exemplo, constatou galáxias que estão nascendo agora. Estão se formando. Estão se formando agora. Como é que fica o Big Bang? Certo? E galáxias se extinguindo também. Se extinguindo. Estrelas se extinguindo. Agora, Lavoisier está fora dessa jogada, em princípio, mas ele disse alguma coisa interessante. Na natureza, nada se cria. Se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. O que a gente está vendo na astronomia é que nada se perde. Porque você sai de um sol, de uma estrela que morre, e demora um tempinho, ela morre, vai se tornar uma anãozinha branca, vai ser recolhida para um depósito de estrelas mortas chamado de buraco negro. Aparentemente vai ficar lá em sossego, não vai não, vai começar a haver reações lá. Também você coloca um monte de ex-estrelas junto, o que vai dar? Dá problema. É muito brilho para pouco espaço. Né? Você vai compactar esse sol inteiro aí numa bolinha de gude. E é isso que dizem que vai acontecer. Toda a densidade, toda a matéria estará condensada de maneira tal, se soltasse ele aqui agora, ele furaria a Terra lá no Japão. Né? O tamanho e o peso. Seria muito mais. Estou usando uma teoriazinha muito rasteira aqui. E esse sol depois ele começa a reagir, criar caso não sei com quem nem porquê, e vira uma supernova e começa tudo de novo. Se perde o quê na natureza? Não se perde nada. Né? Se não se perde nada, como é que se pode imaginar esse todo que veio do nada? Não é? Como é que se pode imaginar esse todo que veio do nada? Bom, voltamos já com mais um bloco para enfeitar mais as nossas ideias e, quem sabe, criar mais alguns problemas para os nossos participantes. Voltamos já, depois da propaganda. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes. Eu, Heitor Antônio da Silva, que presido essa instituição, não tem ninguém melhor mesmo. Aqui comigo o Grêmio, cientista de plantão, amigo, companheiro, e André Vinhosa, que é um homem da área de software, mas que é apaixonado por astronomia. Na verdade, nós somos os 3 melhores do Brasil. Curiosos. Melhores metido a besta, mas na verdade que a gente sempre gosta de aprender, né, Grêmio? É isso aí. Aprender é tudo, é uma maravilha. A importância dos telescópios espaciais. Bem, telescópio já é um negócio maravilhoso. Espacial, então, você pega daqui e coloca bem longe do olho da gente. Posso contar um detalhe de um telescópio? Pode. Quando estava no último ano da Escola Naval, nós fomos fazer uma visita a Valongo. Por incrível que pareça, um observatório São Cristóvão, numa das áreas mais poluídas do Rio de Janeiro. Mas naquele dia estava um céu
maravilhoso. E o nosso professor era o diretor do observatório. Então ele preparou uma estrela em especial para mostrar para a turma. E quando eu botei o olho ali, eu fiquei maravilhado, porque não era apenas uma estrela, eram duas estrelas praticamente juntas, uma do lado da outra, assim. Agora, ele também mandou a gente, vai lá para o lado de fora e olha a estrela que o telescópio está apontando. Era uma só. Você, com o olho nu, via apenas uma estrela. E no telescópio você via duas estrelas, com praticamente a mesma intensidade, ligadas, tipo um filetezinho entre uma e a outra. Eu achei aquilo uma maravilha. Pois é, mas só que é aquele negócio, você via no plano, No plano. ela não está no plano. Então, Provavelmente uma estava na frente, outra mais em maior profundidade, mas foi uma experiência fabulosa. uma grande jogada inteligente por parte do professor para mostrar a diferença. Vai botar no telescópio uma estrela sozinha, vamos dizer assim. É fácil. Não tinha muita coisa a acrescentar, né? Ela só vai ficar um pouquinho maior, mas ele escolheu uma situação muito interessante. Existe, dentro das mais variadas áreas que se estuda a respeito daquilo que se vê, não é exatamente o que é aparente. Né? Você vê uma, são duas. Você vê duas, aparentemente lado a lado, e pode estar aqui milhões de anos-luz uma da outra. É uma das funções, né, que veio com os telescópios espaciais, que a gente tem esse problema da distorção da luz do planeta por causa do clima, por causa da poluição, da distância. Então, a refração... Tudo isso vai trabalhar. Tipo, quando a gente mora no interior do estado, a gente tem uma facilidade melhor do que no grande centro. Quando a gente vai ainda mais para o interior, um baixo nível de poluição, menos luz ambiente, você tem um efeito assim melhor para você visualizar. Quem é apaixonado por astronomia, fica de boca aberta, assim, como se tudo é o mesmo céu que tem na cidade, né? A gente falando assim, a grosso modo, é o mesmo céu da cidade, mas acontece mas a cidade não tem nem ideia. Porque o filtro está sempre nublado. Na cidade está sempre... o filtro está sujo. Está sujo. A nível de problemas, até de recente, a ver com os problemas da percepção mesmo visual, aconteceu agora essa semana, tem 2 dias com a cidade de Nova York, que as queimadas no Canadá deixaram densa, não estava dando para ver nada. Imagina a nível de poluição. Então isso acontece no dia a dia, na maioria das metrópoles. Com certeza. Né? Bom, o Hubble foi, sem dúvida alguma, um dos grandes telescópios, maravilhosos telescópios, produzidos e enviados para bisbilhotar o universo. Certo? Ele foi feito com tecnologia da década de 80. Década de 70. 70, né? Já realizada em 80. Foi aprovado em 77, e construído em 85, lançado em 90 no amado ônibus espacial Discovery. Que coisa, é muito bonito, né? Era E incrível, ele, exatamente, a tecnologia que eles estavam empregando já estava ultrapassada e bastante. A mesma coisa se dá com o atual, vou falar já para frente. Mas o Hubble, lançado já tardiamente, e sempre será assim, que você não consegue colocar a tecnologia up to date, ou atualizar a tecnologia, sempre será assim. Mas em 95, 5 anos depois, ele já tinha descoberto, catalogado 3.000 galáxias novas. Sem contar que quem datou o universo foi ele também, que deu a idade do universo também foi ele. A expansão do universo também foi dada no Exatamente. Mas veja bem, isso que você colocou agora, a questão do universo da expansão, é indiscutível. É indiscutível. Agora, como é que expande o universo se o número de galáxias for estacionário? Não pode ser. Não? Um número fixo. Por isso, as descobertas de galáxias novas, Grêmio. Aumentando o número de galáxias, terá que acontecer o quê? Um aumento da taxa de ocupação do universo. Agora, ninguém espera, eu acho que você, como um cientista que o espera que o universo esteja aumentando. Eu acho que ele é infinito. A taxa de ocupação é que está aumentando. O que vocês acham disso aí? Os dois cientistas de plantão. Eu acho que, de fato, está em expansão. Eu acho que está em expansão pelo pouco que eu li a respeito e pelas descobertas do telescópio James Webb, que está comprovando a expansão do número universo. de galáxias novas. Então,
tá expandindo também o conhecimento. Acho que a expansão maior ainda é essa, talvez. Está expandindo o E conhecimento. tudo aquilo que entendeu? já existiu e está aí, das barbas. Aí fica até difícil dizer, não, o universo está expandindo. Em primeiro lugar, está expandindo o conhecimento que está se adquirindo, né? Que vai Mas acelerar nada- ainda mais, né, o processo de Nada de impede, aprendizado, de nada discussão, de impede prova. que a ocupação do universo, que é uma coisa, me parece não, eu entendo como sendo eterna e sem princípio, meio e fim. Não tem um lugar que você bata lá, pô, acabou aqui. Né? Não, começou lá atrás. Não existe isso, certo? Então, aumentando o número de galáxias, automaticamente vai aumentar a taxa de ocupação do universo, que é a expansão do universo. Que é a expansão do universo. Que a expansão do universo é a expansão daquilo que está no universo. Né? Porque o universo não existiria sem aquilo que nele se encontra. É porque tem dois princípios, né, que deixam as pessoas muito eufóricas, né, que é o universo visível e o universo invisível. Invisível, né? Pois É é, que e o a- universo não invisível. Então, que essa expansão macro está acontecendo no universo invisível, que a gente não tem um alcance. E ainda tem alguns que falam em universo paralelo, né? Sim, ainda tem esse outro. Esses caras são loucos ou Outro podem deixar eles argumento. soltos por aí mesmo? Acredito que eles possam estar soltos por aí, sim. Estão sim. Até Mas- porque tem, apesar de não ser muito tangível, se a gente ficar pensando, questionando, ligando pontos, que é o que a ciência faz muito bem, ainda mais com princípios teóricos, tem muito fundamento sobre a questão. Porque a gente conhece as pessoas que positivamente não são daqui. Tem pessoas nessa terra A aqui. própria teoria das cordas Das pressupõe essa construção de mundos. Mas você não conhece gente que não é daqui? Eu acho que não é daqui, de jeito nenhum. Eu conheço algumas pessoas. Então, eu acho que estão perdidos por aqui. De qual galáxia que eles vieram, eu não sei, mas realmente eu não sei. Bem, Glênio, tipos de galáxias. São muitas? São várias galáxias catalogadas, eu não sei exatamente por que razão que Só deram, Deus sabe. esses nomes, mas tem galáxias espirais, tem galáxias barradas, são várias as classificações de galáxias. Elípticas, né? Elíptica, gigantes. Gigante, anã, enfim, Lenticulares. Você lenticulares. tem ideia de como é que seja lenticular? Abel? Não sei nem como. O porquê que deram esse nome, entendeu? Pois é, o que eu quero chegar, e não vou chegar, com certeza, é que mudando essas formas, como ficam as leis de física que nós conhecemos, né? Mudando essas formas, como ficam as leis de física que nós conhecemos, será que existiriam outros parâmetros de lei de física para cada galáxia? Eu acredito que, quando a gente coloca dois momentos distintos, também a matemática pura e a física e a aplicação da física teórica que nós temos consciência dela, o espaço, o momento pode até ser diferente, mas a aplicação vai ser igual. O resultado não vai ser o resultado no qual nós esperamos e estamos acostumados. Vai ter diferenças, sempre vai ter diferenças. Mas eu acredito que não tem como ficar muito aquém daquilo, dentro da construção de universo no qual nós temos ciência até o momento. Tanto que quando a gente brinca, né, da dobra espacial, da viagem do espaço-tempo, viajar anos-luz, buraco de minhoca, isso é tudo leis que nós temos, que a gente conhece, que a gente está aplicando para chegar nesse momento. Mas ele não visualiza isso. Não, até porque quando a gente fala essa questão toda de deslocar um buraco de minhoca, a gente precisa de ter um elemento combustível de uma maneira muito fácil de ser transportado e utilizado. Hoje a gente não consegue, nós não temos essa tecnologia. Mas existe a teoria, é muito bem fundamentada. A questão da dobra, motor de dobra, tudo isso é teoria, mas o que é que se tem na prática que antes não tenha sido elaborado no ramo da teoria, né, cara? Sinto muito, mas essa parte eu tenho muito pouco a opinar. Não, mas veja bem. Eu vou deixar para vocês aí, dois. antes teorizaram, rapaz. Antes alguém tem uma ideia. Princípios teóricos. Os princípios teóricos antecedem a execução daquilo. E a comprovação e a eficácia daquela teoria. A teoria ela antecede a prática. Né? A teoria antecede a tese. Né? Essa é a linguagem, né? A teoria antecede a tese? Claro. É o final dos passos do método científico, é a tese.
É o final, tá vendo? Eu tenho um pouco de sabedoria também. Eu não sou tão trouxa assim, não. Bom, vamos lá. O telescópio mais recente, que é o James Webb, também já foi lançado com uma certa defasagem, né, Greg? É difícil de dizer, tendo em vista que o que ele tem descoberto está, vamos dizer assim, assombrando o mundo. Sim, mas ele não foi lançado com uma tecnologia atualíssima, não foi. Mas ele foi lançado há 1 ano e meio atrás, então... Sim, ele está bem então atual. ele está bem atual. Bem atual. Ele está bem atual e está descobrindo Coisas que estão assustando ele. inúmeras situações que ele está colocando em xeque, inclusive colocando em xeque o que se pensava anteriormente. Então, dizer que ele não está atualizado, eu acho um pouco forte. Eu acho que ele está cumprindo o papel dele. Mas se for lançado daqui a 10 anos um outro, vamos ver que ele já terá uma tecnologia muito mais avançada. Porque o avanço da tecnologia no mundo está acelerado demais, o que é muito bom. O que é muito bom. É impossível se acompanhar, porque o que estão vendendo hoje no mercado de equipamento eletrônico, na verdade, as fábricas não estão produzindo mais. Elas já pararam aquilo ali. Existe uma meia-vida determinada já. Mas a grande diferença do Hubble para o James Webb é a tecnologia embarcada no James Webb é fácil de atualizar. O Hubble já não tinha essa característica. Hoje, dentro do sistema, tem o chamado firmware, que faz essa construção, essa atualização à distância. Então, a vida dele, o útil, era ser muito maior. Mas tem que ressaltar aqui, que eu acho que não foi dito, é que o James Webb, todo o projeto dele está baseado em infravermelho. Infravermelho. Mudou totalmente. O enfoque dele para a descoberta foi bem diferente do Hubble, que era óptico, entendeu? E mesmo assim fez o que fez. Fez o que fez. E continuou fazendo, né? E continua fazendo e ainda vai continuar por muitos anos. Mas é um enfoque diferente. O que é visto no infravermelho e o que é visto no raio óptico? São, vamos dizer assim, tem diferenças. Tem diferenças de captação. O infravermelho está mostrando que capta muito mais. E mais distante. E muito mais distante. Ele consegue fazer um mapeamento mais detalhado, né? Sem precisar da reflexão direta da luz. Exatamente, do óptico. O óptico sem luz, ele não consegue ver nada. E já esse faz sozinho. Já manda pão pronto. Sem... Então E ele já tem uma carga também de conhecimento que ele adquiriu do outro. Né? E ainda estão mais ou menos perto também, pode, de certa forma, eles podem até se comunicar. Não estou brincando, não. Não é porque os dois estão no espaço, não. É porque há informação de um que pode interagir com o outro. Eu não sei se isso vai aumentar a sobrevida do Hubble, mas com certeza poderá ser muito útil para o aumenta por causa dos gastos de manutenção, né, e do desgaste natural que os equipamentos têm. Parece que ele já está na fim de vida. Mesmo assim, se não me engano, eu li algo que é cerca de mais, entre 5 a 10 anos, ele... Mas não, em termos oficiais, já descartaram. Só estão pegando o que ele vai mandando, mas não estão ele quer ser manutenção agendada, ele não tem mais estágio de manutenção. Assim como a estação espacial também, que tem data de 2029 para acabar. Né? Eles postergaram. A gente pode mudar para lá. Então, aí tem um problema, né? Que a melhor estação, a melhor casa espacial, o melhor hotel que temos hoje são os dos chineses. Que eles construíram sozinho durante a pandemia, só deles. É mesmo? Sim, é incrível. Dá para andar em pezinho na estação espacial nacional. Não dá para fazer isso, não. Parece uma casa. Eu continuo morando então, aqui. Tá mais barato. Aí esse vai ser um grande problema que o resto do planeta vai ter que ter uma solução para isso, porque fica nessa corrida de Lua, Marte, até agora ninguém se posicionou, até pelo gasto, que é um gasto trilionário. Vamos dizer, um gasto astronômico. Já está colocado no literalmente certo, astronômico, né? Astronômico. A questão do que se trata, nós encontramos alguma coisa a respeito de uma estrela moribunda, né? No Anel Sul. André, você que é fera... A nebulosa do Anel Sul, né? Nebulosa. Tem uma estrela moribunda, que já está morrendo, né? Ela está no estágio avançado já, vamos dizer, de decrepitude, né? De decomposição. E isso vai acontecer com o nosso Sol, como dissemos, vai demorar aí alguns bilhões de anos, né?
e que para mim é muito pouco, né? Talvez fosse o caso aqui de dar uma reforçada no que falamos aqui na literatura a respeito o Sol está acabando. Na realidade, o que está acontecendo? O Sol hoje ele é cerca de 71, vamos arredondar, 70% de hidrogênio e 30% de hélio. Todo esse hidrogênio, todos os prótons de hidrogênio vão se fundir e vão virar hélio. Ou seja, daqui a alguns bilhões de anos, todo o Sol estará constituído de hélio. E depois do hélio, ele vai se transformar em carbono. Ele se expande, fica vermelho, Vai engolir Marte? vai engolir Mercúrio, Vênus, Marte, Terra provavelmente vai dar uma boa sapecada eu já também. terei mudado aqui. Não vou ficar, não. E depois esse hélio vai se transformar em carbono e vai encolher e se compactar. Pois é, que bonitinho. Agora, só para fazer uma comparação, existe a bomba de hidrogênio, certo? A bomba de hidrogênio é justamente isso. É o que ocorre no Sol. O homem conseguiu fazer numa bomba, cuja espoleta da bomba é uma bomba atômica de urânio, tá? de elemento físsil. Essa é a espoleta. Ela que primeiro que explode, é uma bombinha que explode para gerar a caloria necessária para que o hidrogênio se transforme em hélio. A espoleta já é uma bombinha, né? Já é uma bomba, né? É uma bomba. Bem, o telescópio James já Webb, é uma bomba nuclear. o telescópio James Webb detectou galáxias jovens. Eu não faço a menor ideia do que possa ser uma galáxia jovem. Porque a Via Láctea já é idosa, né? E as leis que estão aí são simplesmente maravilhosas. A sua dinâmica, a sua beleza, e ela acomoda o nosso Sol, e o nosso Sol acomoda o nosso planeta com essas interações todas de leis, e a gente vive aqui muito bem, pelo menos enquanto os políticos deixam, né? Bom, admitir que essas galáxias jovens tenham surgido depois do Big Bang, né? Estão surgindo agora, como é que pode? Eu não quero dizer que o Big Bang foi uma besteira, porque não foi. É um produto. É produto de uma pesquisa, é uma teoria, mas só que há uma distância muito grande entre uma teoria e uma tese, né? Entre um produto final da ciência. A teoria pode existir erro. Há uma teoria no mundo, e eu sou profissional disso, que é a psicanálise, que é a teoria psicanalística, que Freud descobriu, inventou, produziu, etc. Todo mundo usa a psicanálise com seus efeitos significativos, regulares, válidos, etc. Contudo, ela nunca deixou de ser teoria, porque você não tem como materializar a situação. Você não tem como provar em laboratório que aquilo funciona, tá? Aliás, tudo que diz respeito a pensamento e mente, que é produzido o pensamento produzido pela mente, você não tem como provar. Você tem a constatação do fato, mas não tem como materializar, e aí fica uma bela teoria. Há muitas outras teorias muito boas, eficazes, eficientes, válidas, mas que também não se sustentam do ponto de vista científico. Bom, de uma poeira inicial, né, que explodiu, não sabemos como, veio tudo segundo o Big Bang. Isso também não é razoável. Não. É muito superficial. É muito superficial, é muito pouco, né? Respeita-se, mas é pouco, né, Greg? A complexidade. Nós temos essa ciência da complexidade. Na verdade, o ser humano, quanto mais avança na ciência, mais ele descobre que está muito longe dele descobrir tudo, do ponto de vista científico. Estamos engatinhando, mas engatinhando pobre e miseravelmente. Mas deixa para lá. A ciência quer explicar tudo criando uma teoria, chamar-se de sem pé, sem cabeça, mas tem pé. Pode não ter a cabeça, mas pé tem, né? Ela não admite um criador. Eu admito o criador, cada um admite a sua maneira. Agora, no meio dessa
teoria toda dessa galáxia, dessa explosão, tá um negócio, um troço chamado matéria escura. André, você conhece isso aí? Matéria escura, né? 70 e 85% do universo é composto de matéria escura. Matéria escura. Ela não emite, não absorve, não reflete luz, mas ela é a base da composição da existência do universo. Pois é. E o que é interessante, não é uma coisa inútil, Não. é uma coisa desconhecida, diríamos assim em termos absolutos. Se sabe que é a base para a existência do universo, de certa forma é a sustentação dele, né? Vai ter que esbarrar com ela, vai ter que ser numa viagem quando o homem tiver essa concepção. Dominando aquele motor de dobra. Para aquele eles negócio. barrar Quando com eu ela. acertar esse motor aí, me convida, que eu estou o primeiro candidato a fazer uma viagem no tempo. Tá? Eu quero descer umas 10 décadas, 20, antes do Big Bang, para ver como é que foi o negócio. Ah, mas antes. Ficar, depois não tem hora, muita poeira na minha cara, eu não gosto. Eu sou alérgico, né? Etc. E os buracos negros. Toda galáxia tem um buraco negro, né? E às vezes até mais de um, né? É mais de um. A nossa tem um ou mais, saiba. Eu só sei de um na nossa. Só um mesmo. Só um, né? É suficiente para engolir as estrelas todas. A força gravitacional, né, que ele tem, né? Como a gente até brincou, né? Ele é o inferno. É o inferno. E o importante da questão do buraco negro é que ele surge do final da vida de uma estrela massiva. Que no caso aqui é o nosso Sol. E o nosso. E é claro que todos os planetas que estão em torno vão para compor também. Sim. Não tem como escapar desse negócio. Não são os planetas, né? Não. O que estiver passando aqui. O que tinha passando por aí. Um raio próximo. Que possa ser atraído. Raio de atração de atração da vai para lá. Agora, como isso vai ser reciclado, porque é um centro de reciclagem, diríamos assim. Porque eles possuem a massa própria, tem rotação e tem carga elétrica, que é o que faz, quando a gente vê muito em filme, né? Que as espaçonaves elas são desligadas, é por causa dos impulsos elétricos, parece que ele está se aproveitando, é uma arma que ele tem, né? Para imobilizar a sua presa. Né? São os impulsos Você já elétricos. foi a Marte, não? Não, ainda não. Jogando com óculos de realidade virtual, eu já fui. Já fui perto. Eu já fui a Marte num foguete que tem lá em Miami, não, lá na Disney. Lá na Disney. Simulador. Né? Uma viagem muito bonita. Mas o foguete desliga. Ele desliga algumas vezes, então tem que ter um navegador para ligar. Ele desliga exatamente pelo efeito disso aí que você acabou de colocar. A instabilidade energética que é gerada os impulsos no universo. Que ao mesmo tempo, a Terra também sofre muito com isso por causa do Sol. Né? Que a gente tem os impulsos elétricos que aumentam de quando em quando. Eles não são constantes, não tem aquela não existe uma constância. Não existe constância. Conforme as tempestades solares. Solares. Sai mais matéria e estabiliza a onda. Leva um tempo, mas chega. Aqui. E temos o direto, né, que acontece todo ano, que é chama de TIRI, que é a interferência solar, que é quando os raios do Sol interferem diretamente dentro dos espelhos dos satélites. Pois é, que coisa. Aí a gente sentia muito isso quando a gente utilizava a banda antiga de comunicação. As novas tecnologias agora vão fugir um pouco disso. A imagem das TVs até sumiu em algum momento durante o dia. Exatamente. É por causa do Sol que está refletindo direto. Esse trabalho de Elon Musk aí, com esses satélites que não são estacionários, né? Os orbitais de orbitais baixos, de órbitas baixas, etc. Eles já estão vindo com uma tecnologia bem mais apurada, né? Sim. Isso vai mudar muito a comunicação? Sem dúvida, né? Porque é uma rede. O problema é que é uma rede privada, que já gera outros problemas, de concepção, de Estado, de autonomia, de nações. Então já é uma coisa mais complexa por isso, porque ele tem baixa altitude, então aqui mesmo de Itaperuna dá para a gente observar nos momentos que eles passam uma carruagem do Papai Noel aí. É de hora em hora, né, que eles trocam de frequência? E trocam de frequência. De hora em hora em hora. E o custo-benefício já está muito acessível, até isso, tá algo que seria inimaginável há 10 anos atrás. Telespectadores da TV Agatus, olha Agatus Play. O que nós cogitamos aqui foi da beleza do universo, da grandeza, da majestade desse nosso mundo. Nós não conhecemos outro. Conhecemos esse planeta muito mal, muito pouco, mas ficamos encantados quando observamos que estamos junto com mais um grupo de colegas, né, chamados planetas, e tantos outros astros estamos aí circulando em torno deste Sol, que faz parte de uma galáxia,
que não é a única, e que é uma das maravilhas, sem dúvida alguma, das mãos de Deus. Ah, você pode dizer, mas eu não creio, mas eu creio. Fique sem crer se você não crê, mas eu creio. Eu sei que o mundo, o universo é complexo demais para ser sintetizado por 3 homens aqui, nessas cadeiras confortáveis, mas pelo menos nós nos extasiamos diante dele. Imagens foram oferecidas para você de tudo isso que rolou. Os astrônomos quase que enlouquecem querendo encontrar resposta para tudo. Posso garantir o seguinte: existe explicação para tudo. Acesso às explicações, nem sempre. Pode ser que um dia entendamos milhares de coisas a mais do que entendemos hoje. Mas eu estou muito satisfeito em poder contemplar essa majestade do universo como sendo um espaço que nos foi reservado para viver, sonhar, amar, produzir, fazer coisas boas, sobretudo para o próximo. Glenn, sua palavra. Obrigado por essa oportunidade. Talvez não tenha correspondido à expectativa, porque fiquei mais no âmbito do nosso céu, do nosso planeta, da minha experiência como navegador astronômico, tá? Mas acho que contribuí de forma Grandiosa. agradável, Pronto, então. e despertei a busca pelo conhecimento. Obrigado. André. Grato, né, por essa oportunidade de estar aqui ao lado de 2 homens com muita história, com muito conhecimento, e também espero ter como entusiasta, né, de tecnologia, de astronomia e o que tudo pode ainda estar por vir na humanidade, ter contribuído um pouco aí para você despertar aí e ler um pouco mais sobre esse universo mágico aí do conhecimento que está embarcado em matemática e física. Não odeiem matemática e física, passem a amar essas 2 ciências. Elas estão em tudo na nossa vida, queira você ou não. Pois é, eu já estou numa idade chegando aos 14 anos, então eu não tenho muito tempo para estudar matemática nem física, mas vou degustando dessas coisas com os amigos que são astros nesses assuntos. Obrigado, Glenn, obrigado, André, obrigado a você. Toda terça-feira na TV, mas na plataforma a qualquer momento. Um abraço, felicidades.